Senhoras e senhores, daremos então início imediato ao nosso segundo painel, que tem como tema Sustentabilidade e Transformação Ecológica, Brasil e China a caminho da COP30. Para moderar a discussão, convidamos ao palco a diretora executiva do CEBC, Cláudia Trevisan. Convido também os painelistas Mário Murakami, presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN Bio. Clara Gazinelli Cruz, gerente executiva de sustentabilidade da Suzano. Rodrigo Lauria, diretor de Mudanças Climáticas e Carbono da Vale. E Mário Gouveia, coordenador do Eco Invest do Ministério da Fazenda. Cláudia, a palavra é sua. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso painel, que ocorre a menos de um mês da abertura da COP30 em Belém, durante a qual Brasil e China vão desempenhar um papel crucial nas discussões sobre o futuro climático do planeta. Em diversos documentos, o Conselho Empresarial Brasil-China tem defendido que a sustentabilidade deve ter um caráter transversal na relação bilateral. O Brasil e a China podem contribuir em diversas frentes para acelerar o processo de descarbonização, com cooperação em áreas como transição energética, redução de emissões em cadeias industriais, preservação de florestas, bioeconomia, agricultura de baixo carbono e desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo a biotecnologia. E para discutir esses temas, nós temos um painel com representantes de governos, e de grandes empresas que têm metas ambiciosas na área ambiental. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Nós temos 2 Mários no painel. Então, para começar, eu queria chamar o Murakami e fazer uma pergunta mais macro. Quais são as vantagens comparativas do Brasil no desenvolvimento das agendas de sustentabilidade e de transformação ecológica? Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, a Cláudia, a todos. Esse é um assunto extremamente relevante, pensando em sustentabilidade, transição ecológica. Falo que o Brasil é um país superdotado para a transição para a bioeconomia, por vários motivos. Primeiro, o Brasil já demonstrou liderança com o programa ProAlfa há mais de 50 anos, estabeleceu uma cadeia produtiva forte, robusta, resiliente. A matriz elétrica energética brasileira é limpa, mais de 90% dela é sustentável, um belo casamento de energia hidráulica, fotovoltaica, eólica. Isso nos posiciona, são já características bem estabelecidas. E o Brasil tem uma capacidade instalada enorme, né, da parte agrícola, de geração de biomassa vegetal. Então, é difícil imaginar o mundo atender os mandatos de SAF, de combustível de aviação sustentável, sem levar em consideração o potencial brasileiro de geração de matéria-prima de baixo custo e alta qualidade. E soma-se a isso um insumo muito importante para essa cadeia produtiva, que é o hidrogênio. E o Brasil é um dos pouquíssimos países que é capaz de gerar hidrogênio de baixo carbono sem despacho fóssil, graças à sua matriz energética limpa em mais de 90%. Então, esse casamento, essa combinação de alta capacidade instalada de produção de biomassa e de geração de hidrogênio bota o Brasil como premissas de um protagonista
para atender os mandatos de SAF de combustível de aviação. Então, o mundo vai precisar de 300 bilhões de litros. A soja, absolutamente, pela rota EFA, vai ter um papel importante, mas o ATJ com etanol também. Então, o futuro vai ser uma diversificação de matéria-prima, de rotas tecnológicas, mas, independente das rotas, o Brasil vai ser um grande líder. Então, essa capacidade instalada já posiciona o Brasil numa situação muito favorável. Estava discutindo com o meu xará, com o Mário do Ministério da Fazenda. O Brasil tem 100 milhões de terras degradadas. Um estudo recente que nós realizamos, a gente mostra que 36 milhões de hectares é possível você produzir mais energia, mais alimento com impacto ambiental negativo. Isso significa que você vai estar capturando carbono. Então, é um cenário extremamente otimizado, pensando em metas climáticas de 1,5 graus, por exemplo. Com esses 36 milhões de hectares, só para eu ter uma ideia, hoje cana-de-açúcar ocupa 9 milhões de hectares. Com esses 36 milhões, a gente é capaz de produzir toda a energia renovável que o mundo inteiro produz. Aproximadamente 7 exajoules a gente seria capaz de produzir se a gente expandisse culturas agrícolas para esses 36 milhões, tendo ainda mais 74 milhões para reflorestamento, que também é uma atividade econômica hoje bastante rentável. Então, essas são, além de a gente abrigar uma das maiores biodiversidades do planeta, a questão da energia, eletricidade limpa do Brasil. Então, soma-se esses fatores, coloca o Brasil como absolutamente um líder nato para a transição, para a bioeconomia, para uma transição ecológica e energética. Obrigada, Mário. O Brasil é um ator inescapável, né, nessa área. E, além de SAF, a gente tem um grande potencial também para combustível sustentável de navegação, né, que é outra grande demanda que está começando a aparecer. Rodrigo, o Brasil e a China elevaram a agenda de baixo carbono a uma política de Estado. Como a Vale tem trabalhado para atender essa perspectiva estatal de descarbonização na cadeia do aço e na harmonização a padrões internacionais? Bom dia a todos e todas. Cláudia, obrigado de novo pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que a gente começa falando que descarbonizar faz parte do negócio da companhia, né? Então, acho que o primeiro input aqui tem que estar conectado com a estratégia. Tá? Eu acho que, se eu fosse resumir em 3 pontos, acho que para ser breve aqui, primeiro, metas muito claras, né, do que a gente quer chegar, não só para a companhia, a própria companhia se descarbonizar, quanto apoiar a cadeia de valor a se descarbonizar. E no caso da companhia, 98% das emissões estão na cadeia de valor, notadamente a siderurgia e o transporte de longo curso, como você acabou de falar, o transporte de navegação. A China é um dos nossos maiores mercados. Então, naturalmente, essas conexões vêm, né? O segundo ponto é pensando na cadeia, nas parcerias, em produtos que sejam voltados e alinhados com as necessidades dos nossos clientes. O embaixador comentava no início da abertura sobre o briquete de minério de ferro, né? E aqui a gente olha sobre os 2 prismas. Quando eu olho o briquete de minério de ferro, um produto inovador, brasileiro, com 20 anos de pesquisa, e olho para dentro da companhia, comparativamente a outros produtos, ele é menos intensivo em energia, portanto, eu reduzo a minha pegada, que naturalmente caminha para um produto, no caso, siderurgista, de menor pegada de carbono. Quando eu olho para a cadeia de valor, ele ajuda o próprio siderurgista na produção do aço a emitir menos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente de pesquisa, tecnologia, né? E o terceiro, eu acho que nessa pluralidade que a gente está vendo de padrões, de taxonomias, etc., ter uma diretriz muito clara de como reportar as coisas. E aí eu vou para o terceiro e último ponto, para ser breve aqui, porque se deixar eu falo o dia inteiro, que é a adoção dos padrões de reporte. A Vale acabou de anunciar, faz pouco tempo, a primeira empresa brasileira e uma das primeiras no mundo, o IFRS S2. A gente começar a trazer a quantificação desses resultados de sustentabilidade para o balanço da companhia, para as demonstrações financeiras. Então, acho que clareza de onde se quer chegar,
né? Produtos que sejam alinhados à necessidade dos clientes e padrões de comparação que sejam efetivos. Obrigada, Rodrigo. A gente está correndo contra o tempo aqui. Então, Clara, a Suzano tem uma forte atuação em sustentabilidade, descarbonização, economia circular. Como a empresa vê a cooperação com a China para promover tecnologias verdes, práticas florestais responsáveis e ampliação de soluções baseadas na natureza e na bioeconomia? Bom, primeiro, bom dia, né, ainda a todos. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Para a Suzano é um prazer estar aqui. Já temos aí 40 anos de parceria com a China, e nessas últimas décadas fomos testemunhas e agentes aí nesse crescimento econômico e desse relacionamento comercial Brasil e China. Então, para a gente é um prazer estar aqui. Hoje, esse relacionamento Suzano e China, ele acaba sendo pautado por uma agenda que é comum a todos, que é a transição para o mercado de baixo carbono. Acho que a gente teve um primeiro painel que acabou falando muito disso, o que torna essa agenda muito pragmática, né? Não é uma agenda mais de sustentabilidade, é uma agenda de negócio, e para a gente isso é muito legal, principalmente para nós que estamos trabalhando com sustentabilidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente está vendo essa cooperação, né? A gente está trabalhando com os nossos parceiros na China, muito na ideia de desenvolver, de co-criar soluções que sejam soluções mais sustentáveis para o mundo. Acho que vou trazer 2 exemplos aqui que para a gente é muito legal. A gente trouxe recentemente, em 2023, a gente fez o lançamento do nosso primeiro hub de inovação na China, o Asia Innovability Hub, que a gente chama de iHub. Para a gente é um marco na nossa estratégia de relacionamento com a China, porque é a tentativa da gente co-criar soluções baseadas em matéria-prima de origem renovável, né? É uma tendência, né, de transição da matéria-prima de origem fóssil para a matéria-prima de origem renovável, e a gente entende que a Suzano é um grande provedor dessa solução com a nossa celulose que certificada, né, com o manejo sustentável feito aqui no Brasil. Então, para a gente, a ideia desse iHub é que a gente possa utilizar esse ambiente inovador na China e também esse nosso DNA inovador que a gente tem na Suzano para chegar numa solução de bioeconomia que seja utilizável por todos. A gente gosta muito dessa estratégia, a gente começou ali em 23. Mas trazendo um pouco a pauta de descarbonização também, agora em julho a gente fez um lançamento também junto com a Deloitte China e com a Universidade de Fudan, com o primeiro white paper de descarbonização do setor de papel e celulose lançado na China, com alguns dos aprendizados da jornada de descarbonização da própria Suzano, mas também com vários inputs, inclusive em razão da meta dupla da China, como que o setor, e aí a gente está falando, lógico, né, do setor, mas também da cadeia de valor, e eu acho que essa é a parte mais importante. O Rodrigo trouxe para a gente também a cadeia de valor, ela representa um pedaço grande da nossa pegada de carbono, então, como a gente engaja essa cadeia de valor, é muito importante para a gente. Esse lançamento foi muito legal, acho que a gente conseguiu unir ali os melhores conceitos e os melhores aprendizados dessa jornada de 40 anos entre Suzano e China, pensando aí num futuro que não está tão longe, que está bem próximo para a descarbonização. Acho que esses são 2 exemplos de como a gente trata essa parceria, essa cooperação, muito mais no nível estratégico. É lógico, a gente tem uma parceria comercial com a China, mas a gente entende que é muito para além disso. E eu vou cobrar 2 minutos, eu prometo, porque eu acho que é bem legal. A gente tem algumas outras parcerias com a China, bem de futuro mesmo, pensando em educação ambiental, mas eu vou trazer minha capa de sustentabilidade aqui, eu vou comentar com vocês. A gente tem um projeto de educação de crianças e jovens na China, junto com o Ministério de Ecologia e Meio Ambiente chinês, do governo chinês. A gente tem algumas, junto com a Suzano, né, a gente tem algumas
algumas iniciativas bem legais, que já atingiram mais de 100 mil jovens na China, mas tem uma que eu acho muito legal. A gente recentemente trouxe 5 crianças chinesas para visitar o Parque das Neblinas, que é um parque que a gente tem, uma reserva que a gente tem aqui em São Paulo, na Mata Atlântica, e a gente trouxe algumas crianças da comunidade local para a gente ter um primeiro momento de como é que funciona a biodiversidade brasileira. Era um momento... E foi muito legal, porque a gente colocou ali crianças chinesas e brasileiras que, a princípio, não falam a mesma língua, mas que tinham um interesse comum. E eu acho que a ideia da Suzana é essa, é como é que a gente planta esse futuro sustentável, mais verde, em que a gente tenha diálogo, mesmo que seja um diálogo não da mesma língua, mas do mesmo interesse. Então, é assim que a gente vê a cooperação entre China e a Suzano hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje. Obrigada, Clara. Eu acho que o que você falou no começo, né, a interseção entre inovação e a transformação ecológica é crucial, né? E tem também o caráter humano que é representado aí pelas crianças. Eu quero agora chamar para a conversa o outro Mário, o Gouveia. Mário, qual que é o papel do Ecoinvest na mobilização de investimentos para a transformação ecológica e quais são as áreas prioritárias do programa? Obrigado, Cláudia. Obrigado pela oportunidade aqui de falar em nome do Ministério da Fazenda e nesse novo instrumento de política econômica que é o Ecoinvest. Eu fico muito feliz que o termo transformação ecológica já está na pauta na boca de todo mundo aqui. E ele é uma política capitaneada e puxada pelo Ministério da Fazenda e onde o Ecoinvest se insere, né? Então, o Ecoinvest ele nasceu de um diagnóstico que, para fazer frente para uma transição de uma economia de baixo carbono ou essa transformação ecológica, é necessário ter um volume de investimentos que supera a capacidade de poupança local. Então, faz necessário ter instrumentos que mobilizem capital externo para esta agenda. E assim o programa foi dotado através da Lei 14.995, publicado o ano passado, de ser um instrumento que nasce do Fundo Clima, então ele utiliza recursos catalíticos subsidiados do Fundo Clima e os utiliza de uma maneira mais alinhada com finanças mais modernas, trazendo instrumentos de blended finance ou instrumentos também de mitigação de risco cambial, e, enfim, outros mecanismos. Então, a minha atuação no dia a dia é como construir teses de investimento utilizando esse recurso subsidiado, esse recurso catalítico, para criar estruturas que mitiguem riscos para o investimento privado. Então, o meu foco aqui é olhar para o investimento privado e tentar achar oportunidades. Pequenas falhas de mercado, como que a gente pode atuar e trazer algum leilão para alavancar e mobilizar esse recurso. Acho que eu vou ter chance de falar, mas a gente fez 2 leilões até agora e a gente já conseguiu levantar 75 bilhões em investimentos de reais, investimentos totais, dos quais 46 são de capitais vindos de fora do Brasil. Então, é um primeiro resultado bastante expressivo. Bom, quais são os setores, né? Como fazendo parte, o plano de transformação ecológica ele é ancorado em 6 pilares. Então, você tem um primeiro pilar, que é onde finanças sustentáveis, é onde o Ecoinvest está, mas também é onde o mercado obrigatório de carbono, que foi recentemente aprovado, também está. A taxonomia nacional, outra iniciativa do Ministério da Fazenda para ter um mesmo padrão, enquanto se fala de negócios sustentáveis, também foi colocado, e a emissão de títulos soberanos sustentáveis, que é outra política do Tesouro Nacional. Então, são políticas para financiar a transformação ecológica. Depois, a gente tem um eixo de densidade tecnológica, né, como intensificar as cadeias produtivas, que foi também amplamente falado aqui, que é olhar que não é só a transição para uma economia de baixo carbono, mas é intensificar e trazer valor agregado para essas políticas. E aí vem os 4 eixos que são os tradicionais de uma política de mitigação e adaptação, que seria a transição energética, claro, como central, geralmente puxa o maior volume de investimentos, bioeconomia, economia circular e infraverde de adaptação. Então, o foco prioritário do Ecoinvest são esses 4 eixos, sempre olhando com um olhar de intensidade tecnológica. É isso. Obrigada. Não, e com certeza eu acho que o capital chinês é um grande candidato, né, a investir nessas áreas, principalmente quando a gente considera o avanço da China
em todas as indústrias ali ligadas à descarbonização, né? Murakami, voltando a você, quais são os desafios regulatórios na relação Brasil-China que precisam ser resolvidos, superados, para que essa agenda de sustentabilidade e transformação ecológica avance? Essa é uma pergunta muito relevante. Acho que ela transcende a questão da sustentabilidade, agrega segurança alimentar, agrega segurança energética para ambos os países. Somos grandes parceiros comerciais. Existe um fluxo muito grande de commodities, de produtos agrícolas do Brasil para a China. E grande parte deles são produtos derivados da biotecnologia. E que existe uma legislação, um sistema regulatório de ambos os países que monitoram e realizam as avaliações de biossegurança. Eu acho que o que iria facilitar muito, ia ser um grande avanço para essa parceria comercial Brasil-China, é uma harmonização desses sistemas regulatórios. Eu estive recentemente lá na comitiva presidencial, junto com os ministros, vários ministros, em particular da Agricultura, do MAPA, do MCTI, a Luciana Santos também, onde se discutiu muito esse tema de harmonização regulatória. E qual que é o ponto central? É a transportabilidade de dados. A gente está falando para alimentação humana, animal e processamento. O Food, Feeding and Processing. Nesse caso, os dados obtidos aqui no Brasil, na Europa, em outros países da Ásia, teoricamente, eles são dados equivalentes. Não necessitariam ser repetidos em diferentes países, já que eles seguem um mesmo padrão, diferente dos experimentos em liberação no meio ambiente. Mas nessa questão do Food, Feed and Processing, ia ser um grande ganho para a parceria Brasil-China, essa harmonização dos dados obtidos para a alimentação humana, animal e processamento, obtidos no Brasil e vice-versa na China, pudessem ter uma covalidação como sistema de fast track. Então, essa acho que seria uma ação de grande importância, valia para as relações comerciais do setor agrícola brasileiro. E é isso que a gente vem trabalhando na CTN-Bio. Eu recentemente assumi a presidência. Uma das pautas prioritárias é poder construir essa agenda. Tem que ter uma construção, um diálogo, trocas de experiência entre a congênere da CTN-Bio, a NBC chinesa, com a NBC brasileira, para se criar mecanismos para a construção dessa harmonização. Então, nos próximos 2 anos, a gente vai intensificar muitas ações visando a criar mecanismos para que ocorra a transportabilidade de dados para Food, Feed and Processing. Obrigada. É que a falta dessa harmonização acaba atrasando muito a adoção de biotecnologias aqui no Brasil, né, pela agricultura brasileira. Exatamente. Um bom ponto complementar isso. Isso pode levar 5, 10 anos caso não haja essa harmonização. Então, os experimentos que já foram feitos aqui, que são equivalentes em qualquer país, eles teriam que ser repetidos lá na China. Então, isso atrasa o processo. Então, produtos mais competitivos, economicamente mais viáveis, que vai aumentar a segurança alimentar de ambos os países, fica comprometida por uma questão regulatória. Então, isso significa redução de tempo burocrático, porém mantendo o máximo rigor da biossegurança nas biotecnologias que estão sendo desenvolvidas em ambos os países. Obrigada. Rodrigo, você mencionou, né, na sua primeira resposta ali iniciativas como o Briquete Verde, a questão de inovações ali para a descarbonização. Quais são, continuando na linha dos desafios, quais são os entraves que precisam ser superados para que essas soluções se tornem padrão na indústria global de mineração e de siderurgia? Boa pergunta. Eu vou tentar também ser breve aqui, novo para manga. Os tradutores aqui, o pano para manga.
Eu acho que dá para a gente elencar de duas formas. Se a gente for pensar numa perspectiva mais macro, a taxonomia é um ponto, pensando em taxonomia para um aço verde, um aço de baixo carbono, e o name, daí o que você achar melhor, mas enfim, a lógica da gente buscar produtos de menor intensidade. 2, é uma coisa que a gente estava até na quinta-feira passada, a gente entregou ao embaixador André Corrêa do Lago uma das coalizões de minerais essenciais, e ali foram feitas várias recomendações, né? Pensando enquanto setor. E uma delas é a contabilidade de carbono. A gente conseguir entender aonde o carbono fica ao longo da cadeia e, portanto, a assunção de prêmio e a dificuldade de você focar. Falamos bastante de investimentos que sejam concretos, né? Capacidade de financiamento concreta. Pesquisa, por óbvio, é um outro elemento. Então, acho que não há que a gente pensar em uma alavanca ou outra, elas têm que acontecer de forma sistêmica. De nada vai adiantar eu ter financiamento e não ter uma taxonomia alinhada, de nada adianta eu ter uma certificação pronta e não ter o financiamento, por aí vai. Tá? Então, acho que pensando numa perspectiva mais macro, essa seria um caminho para a gente conseguir avançar. Obrigada. Clara, a China, a gente tem falado, né, durante essa manhã toda, que a China tem investido muito em tecnologias sustentáveis. Como que a Suzano poderia se beneficiar de parcerias com empresas chinesas na área de inovação para fortalecer a agenda ambiental? Eu acho que é talvez assim um mecanismo recíproco aqui, né? Porque a gente tem falado e de fato existe um ambiente, um ecossistema inovador na China em que a gente tem cada vez mais tendo acesso a essas tecnologias de transição energética, alguns investimentos importantes em tecnologias verdes. A gente mesmo tem, ano passado a gente emitiu um Green Panda Bonds, eu vi que mencionaram isso aqui no painel passado, destinado inclusive aos nossos manejos de florestas plantadas, né, que são grandes sumidouros de carbono, e a gente acessou aí esse mecanismo de financiamento. Então, a gente tem como se beneficiar, mas a gente também, como foi falado aqui em alguns outros painéis, até mesmo agora pelo Mário, o Brasil é um grande provedor de outras soluções baseadas na natureza, e a gente, na Suzano, tem um business que o core é a natureza, né? A gente é um business que o core ali, a floresta plantada, é clima, é solo, é água. Então, a gente também, acho que a gente tem ali um ponto de interseção de complementariedade, porque a transição para uma economia de baixo carbono, ela não vai ser feita só na transição energética, é por isso mesmo que o próprio governo tem vários pilares, né? Mas a transição energética é extremamente relevante, existe uma inovação tecnológica muito, muito importante aí, que a gente, com a Suzano, tem metas de descarbonização muito ambiciosas. A gente tem uma meta SBTi de redução de 50,4% das nossas reduções absolutas até 2032, que é logo ali, né? A gente não está, já estamos quase no caminho. Então, essas tecnologias, a gente se beneficia delas, a gente tem discutido muito parcerias com empresas chinesas para que a gente possa trazer essas tecnologias e adaptar à nossa realidade. Ao mesmo tempo, a gente tem discutido também como a gente pode ser um enabler, né, um facilitador de soluções baseadas em bioinsumos, em bioeconomia, como eu mencionei, né, como é que a gente faz para a gente ter essas cocriações de produtos inovadores que usem a nossa biomassa, que é um produto de origem renovável. E também, por exemplo, a gente está discutindo uma outra coisa, um outro ponto, que é o próprio mercado de carbono, como os projetos de reflorestamento, que o Brasil é um grande celeiro de projetos de reflorestamento, como a gente pode tornar esses projetos uma solução global e acessar o mercado chinês, que a gente também tem visto cada vez mais as empresas chinesas se expandindo, se tornando internacionais e necessitando desse tipo de produto. Então, acho que aqui tem uma via de mão dupla, inovação em todos os pontos, né? Existe uma inovação tecnológica tanto nas soluções baseadas na natureza como nas soluções tecnológicas de tecnologia hard, como a gente conhece. E como é que a gente une essas duas pautas, né, para a gente conseguir, de fato, fazer essa transição que é tão imediata e que depende de muita coisa, depende de taxonomia, de financiamento, mas também depende de integração e sinergia. E eu acho que isso a gente consegue fazer, a gente tem conseguido fazer na Suzano com os nossos parceiros chineses.
Obrigada, Clara. Essa questão do mercado global de carbono, acho que é super importante, né? Isso vai ser levantado pelo governo chinês durante a COP30 e nos documentos do CBC a gente também fala sobre a necessidade de Brasil e China conversarem sobre taxonomia, harmonização, tendo em vista um mercado de carbono. Gouveia. Vocês acabaram de lançar o 3º leilão do EcoInvest, né, e o prazo para apresentação de propostas é 19 de novembro. Você já mencionou ali o valor que foi levantado nos 2 leilões anteriores. Se você quiser dar mais detalhes do que aconteceu, mas acho que o mais importante é dizer o que há de novo nessa 3ª rodada, nesse 3º leilão, e qual é a expectativa em termos de mobilização de capital, principalmente capital estrangeiro. Perfeito. O EcoInvest ele funciona dessa forma, né? Então, a gente abre um convite para as instituições financeiras que operam no Brasil. Então, podem ser bancos públicos, locais, bancos privados. Eles têm que ser supervisionados pelo Banco Central, porque trata-se de um empréstimo que o Fundo Clima faz com cada um desses bancos. E aí repassa esse recurso a uma taxa bastante barata, que a gente chama de capital catalítico. E os bancos que participam desse processo, no primeiro leilão, foram 9 bancos, 3 públicos, então o BNDES, Banco do Brasil e Caixa, mas também os grandes privados, HSBC, Itaú, Bradesco, Safra, enfim, vou acabar esquecendo algum nome importante, são todos super parceiros com a gente, com reuniões periódicas. Eles entram numa alavancagem. Então, para cada parte de investimento público, quanto de capital esse banco privado está captando fora do país e está juntando para financiar projetos renováveis aqui no Brasil. Então, no primeiro leilão, a gente começou com uma alavancagem mínima bastante elevada, fomos bastante bem-sucedidos, a gente conseguiu uma alavancagem média de 6,5 e uma carteira total de investimentos de 45 bilhões, com investimentos nos próximos 2 anos. Depois a gente teve um segundo leilão, que é de recuperação de terras degradadas, conforme foi bem colocado aqui. Eu acho que ele é quase que basilar para o Brasil, dado o contexto dele de terra, de produtor de nature-based solution, né? Ele é natural, esse core, como foi colocado. Também foi muito bem sucedido, a gente teve novos entrantes nesse leilão, então a gente tem 3 novos bancos que entraram do segmento de recuperação, tem condicionalidades, trabalhando junto com a Embrapa, então são técnicas de agricultura regenerativa, tem fixação de carbono, então ele tem todo um contexto, um controle para fazer realmente regenerar essa terra e tornar uma terra mais produtiva e estocar mais carbono. Nesse a gente conseguiu um volume de investimento total de 30 bilhões e um firme das instituições financeiras de recuperar 1,4 milhão de hectares. É meia Bélgica que a gente está conseguindo, num único leilão, de colocar essa terra toda em produtividade e absorvendo carbono. Agora está aberto, a gente acabou de lançar um leilão que eu acho que seria super oportuno para essa parceria, para esse ambiente, que é um desenvolvimento... O EcoInvest ele traz mecanismos de incentivo para que o investidor externo ele entre no Brasil com mais confiança. Então, são instrumentos que mitigam o risco do investidor. Quais que são esses mecanismos? Um de proteção cambial, então ele diminui o custo da proteção cambial e garante uma rentabilidade em moeda forte para esse investidor nos projetos elegíveis. E um outro, que é uma tranche de capital catalítico, que diminui a percepção de risco de crédito daquela estrutura. Seria super bem-vindo, eu estava falando com o Bocon, a gente se encontrou aqui agora, a gente já fez uma apresentação para o Bocon, seria super oportuno ter um banco chinês participando desse próximo leilão e a gente aumentar o rol de parceiros, né? E essa relação, acho que são o conjunto de projetos elegíveis, é um leilão voltado à equity, então o investidor ele vai comprar participação societária, também a Luciana falou aqui também da iniciativa, é uma iniciativa que se soma à do BNDES, então são complementares. Então eu vejo aqui uma janela muito grande de participação e de interação entre esses 2 mercados. Obrigada, obrigada. Vou voltar para o Mário Murakami. Como que o Brasil está posicionado para desenvolver tecnologias que podem acelerar
a transformação tecnológica, que papel a China pode ter nesse processo e o que precisa ser feito para viabilizar mecanismos financeiros de apoio a essas iniciativas. Essa é a nossa última rodada de perguntas. Eu vou pedir para todos serem bem objetivos, porque a gente ainda tem mais um painel e depois o almoço. Perfeito, Cláudia. Acho que um ponto importante é que novas tecnologias, elas não são autocatalíticas. Ela depende de modelos de incentivo, mecanismos, políticas públicas, como bem descrito pelo meu xará, o Gouveia, como é o Ecoinvest, que é um grande exemplo. Então, é importante que exista políticas públicas de apoio, de incentivo, tem que ir além. Tem que pensar, no caso da sustentabilidade e transição energética, precificar o carbono, você ter modelos de emissões compatíveis que levam em consideração, por exemplo, as singularidades do Brasil. Então, o etanol de milho brasileiro é diferente do etanol de milho americano. Um usa irrigação, o outro não usa irrigação. Então, tem um conjunto de elementos, uma equação complexa que tem que se levar em consideração no cálculo de emissões para indicar a mitigação de impacto ambiental que essas novas tecnologias estão trazendo. Então, os modelos, a harmonização, não agora do regulatório da biossegurança, mas sim de modelos de emissões, de carbono, de precificação, tem que se levar em consideração essas singularidades. O Brasil tem várias singularidades que os modelos internacionais hoje não contemplam. Então, a gente acaba sendo penalizado, visto como outras produções em outras regiões, e isso, então, reduz a competitividade do Brasil. E a harmonia e a China, além de ser um grande parceiro, ela também tem características em comum com esse potencial de energia e materiais renováveis. Então, não ser autocatalítico, políticas públicas e a necessidade da harmonização de modelos de emissão e precificação de carbono são pontos centrais. E pensando em como a gente pode avançar, a gente tem feito grandes avanços. O uso da terra é um aspecto muito importante para captura de carbono com produção de mais alimento e mais energia. As biorefinarias do Brasil são um bom exemplo de biotransformação sustentável. Porém, hoje, 1 tonelada de carbono que entra na biorefinaria, 670 retornam ao seu reservatório de atmosfera. Então, muito se é perdido ainda, voltado para o grande reservatório. Apesar que a fotossíntese, no ciclo agrícola, isso volta a ser em crescimento de biomassa e se fecha o ciclo. Mas, se nós fôssemos capazes de aproveitar essa grande maioria de carbono que volta à atmosfera, com a transformação do CO2 em materiais, em biocombustíveis, a gente teria um impacto enorme de mitigação e de captura de carbono. Então, é central que a gente consiga ainda otimizar o potencial das biorefinarias. Já é muito bom, só que tem muito que pode ser feito. Se a gente usar toda a fração líquida e sólida da biorefinaria existente hoje, a gente mitiga em mais 25% as emissões de carbono. Então, o CO2 biogênico é uma fonte, é um reservatório importante para a biotransformação, se a gente busca uma mitigação em escala planetária. Obrigada. Rodrigo, como que a Vale vê o papel de instrumentos financeiros sustentáveis para acelerar a descarbonização nas cadeias de valor entre Brasil e China? Uma palavra, acho que é fundamental, né? A gente está falando de investimentos de grande vulto, de ciclo longo, e a gente precisa ter essa estruturação do mercado financeiro junto com bancos de fomento e organismos multilaterais, atuando de forma muito sinérgica. Eu acho que, como eu falei no início, também não adianta pensar só na visão do instrumento financeiro, né? Ele é um viabilizador fundamental, mas ele tem que estar concomitante com outras alavancas. E aí, para não ser redundante aqui, mercado de carbono é uma óbvia, mas eu queria chamar a atenção para uma outra, que é um mandato claro para compras públicas e o potencial que a gente tem de acelerar a demanda a partir desse instrumento, né? Então, de novo, a gente poderia ter aqui brainstorming, são várias alavancas, mas
Acho que, de novo, olhar de uma forma estrutural e intencional essas alavancas e, de novo, que elas sejam sistêmicas. Ótimo, obrigada, Rodrigo. E, Clara, a gente falou no começo aqui de COP30, né? Estamos a menos de um mês da COP30. Quais são os pontos que a Suzano considera fundamentais para alinhar os compromissos empresariais com os compromissos nacionais do Brasil? Acho que os compromissos nacionais eles dão um direcionador muito importante e as empresas precisam parar e entender o impacto desses direcionadores no seu business. Mas aqui na Suzano a gente tenta olhar não só uma agenda de riscos e oportunidades, mas também uma agenda de como podemos ser transformadores, né? Como é que a gente transforma esse ambiente do ponto de vista social e ambiental, uma agenda de transformação mesmo. A gente, é claro que nessa agenda, né, os compromissos nacionais eles vêm com a necessidade de que o governo consiga organizar e estruturar políticas públicas estáveis, formas de financiamento, ou pelo menos as condições para que os financiamentos estruturantes eles aconteçam, e assim a gente consegue, como empresa, ter segurança para ter soluções escaláveis, soluções regenerativas. Eu acho que existe uma relação simbiótica entre os compromissos empresariais e os compromissos nacionais, porque eles criam esse ambiente. Mas, retomando um ponto que o Rodrigo falou logo no começo da frase dele, que a gente acredita também muito na Suzano, que, para ter benefício concreto, precisa ser a sustentabilidade um pilar estratégico da empresa. Ele não pode ser só uma meta ambiciosa, sem transparência na comunicação, indicadores relevantes, formas concretas, né, de transformação, senão a gente não vai ter impacto. Então, eu acho que essa é uma agenda que necessita de impacto, né? Então, acho que, de qualquer forma, a gente, como empresa, ter a sustentabilidade como um pilar estratégico, e sabendo muito bem qual é o seu papel de transformação nessa agenda que é direcionada pelo compromisso nacional, a gente consegue derivar daí muita coisa que a gente consegue fazer. Mas, falando de COP, só para terminar, acho que na nossa experiência na Suzano, as soluções mais eficazes são aquelas que partem de escuta ativa, diálogo e cooperação multissetorial. São 3 pilares muito importantes nas soluções. Eu acho que a gente espera dessa COP essa escuta e essa ação, né? O que a gente tem falado, a agenda de ação da COP, mas essa ação coordenada, que envolve muita escuta, envolve muita cooperação, e envolve também essas questões estruturantes que a gente está falando aqui, de taxonomia, de financiamento, para que a gente possa, de fato, agir e continuar agindo como setor privado. Obrigada, Clara. E, para fechar, foi mencionado aqui o programa de recuperação de pastagens degradadas, e, pegando esse gancho, Mário Gouveia, quais são as oportunidades de cooperação financeira entre Brasil e China na agricultura sustentável de baixo carbono, e como os 2 países podem cooperar na formulação de modelos de financiamento voltados para esses desafios? São inúmeras, né? Eu acho que esse de recuperação de pastagens degradadas, toda a parte de biocombustíveis estava envolvida. Então, biosaf, biobunker, produção de alimentos, enfim, eu acho que essa interação ela é natural e já vem acontecendo. O que a gente está fazendo é simplesmente potencializar esses novos negócios. Os instrumentos financeiros são bastante flexíveis, então a gente viabilizou que os bancos entrem, tomem o recurso EcoInvest e montem estruturas de fundos de investimento. Então, o investidor internacional chinês ele pode entrar tanto diretamente via alguma instituição bancária aqui no Brasil ou via fundos de investimento, como investidores nessas estruturas que vão, sim, financiar, ao fim do dia, os projetos finais. Eu falei do leilão 2 para recuperação de pastagens, mas o 3 também é uma estrutura muito interessante, que o investidor pode entrar numa estrutura de private equity e entrar num processo de uma biorefinaria, com produção de biobunker ou SAF. Quer dizer, tem uma provocação que eu escutei, que a gente fala muito das vantagens competitivas e o quanto que os biocombustíveis nossos no Brasil podem reverberar.
mas será que a gente já está na estratégia, na tomada de decisão das grandes empresas globais? E aí, se essa empresa global ela entra como uma co-investidora ou por meio de contratos de off-taker, a gente tem certeza que, aí desse fato, a gente está na estratégia de desenvolvimento. Então, essa plataforma que o EcoInvest procura proporcionar e integrar. Aliás, a aposta na integração de cadeias de valores é um ponto-chave. Acho que isso a gente tem que explorar e aprofundar com muito mais carinho. Obrigada, Mário Gouveia, obrigado, Rodrigo Lauria, Clara, Mário Murakami, por estarem conosco hoje aqui. Eu acho que a questão do diálogo é fundamental, né? E acho que eventos como esse, um dos nossos objetivos é justamente conectar pessoas, né? Conectar empresas chinesas com empresas brasileiras, conectar autoridades dos dois governos e ter essa questão da sustentabilidade como uma questão central, né? E há um enorme potencial de cooperação entre Brasil e China nessa área. Agradeço a todos e vamos passar para a nossa próxima atração.